O Estrelando só está começando. Minha entrevistada no programa de hoje é Márcia Ticchi. Ela vai falar sobre sexo e sexualidade. Na verdade, são dois programas porque não deu tempo da gente falar tudo ainda. Logo depois, Céu Aberto e Dicas do Estrelando. Não saiam daí. Aqui ao meu lado, Márcia Ticchi, que é do signo de Touro, tem um ascendente em Áries e a lua no signo de Aquário. Márcia é psicóloga clínica, conferencista com especialização em sexualidade, terapia de família e casal, transtornos alimentares e doenças psicossomáticas. É palestrante, membro dos Centros de Estudos e Pesquisas do Comportamento e Sexualidade. E tem mais coisas aqui no currículo dela que não dá tempo da gente falar. Mas o tema de hoje é sexo. Muito obrigado, Márcia. Prazer é por meu estar aqui com presente você. Aqui. Desculpe não dar todo o seu currículo, mas é muito extenso. Eu acho que o mais importante você não falou e eu vou falar. Ok. Eu sou mãe, sou avó e sou mulher, porque tudo isso... E amiga, parceira. E admiradora sua. E tudo isso, acho que junta e vai me dando uma base para enfrentar essa parte mais acadêmica que você denunciou. Sexo, sexualidade... Ótimo a gente começar por esse caminho, sabe? Jorge, sexo, na verdade, é um encontro sexual. Duas pessoas que se desejam, que têm um encontro sexual. Isso pode acontecer entre homem e mulher, dois homens ou duas mulheres, porque é o desejo quem comanda. E eu gosto muito de falar de sexualidade, que é uma coisa muito mais ampla. O sexo está dentro da sexualidade. Uma pessoa com uma boa sexualidade vai ter uma vida sexual plena, satisfatório. Uma pessoa que só viva para viver o sexo, hoje que a gente vive uma época de tantos vícios, de tantas obsessões, não é? Pessoas que só vivem para o sexo, têm uma vida muito pobre de sexualidade. Porque o que é sexualidade? É a energia de vida. Eros, que até muito pouco tempo era aquele canto escondidinho da locadora, né? Da fita cassete, da fita... É cassete que chamava? Não, fita de vídeo. VHS. Que dava a ideia de ser intimamente ligado ao sexo. Na verdade, Eros é muito mais do que isso. Eros é sexualidade. É o Deus da vida, é o Deus do prazer, é o Deus do amor, é o Deus do encontro, da saúde, da alegria. Em oposição a Thanatos, que é o deus da morte, da depressão, da doença. Não vou falar de mitologia, mas de uma maneira geral, eu gosto muito de trabalhar a sexualidade. É o touro escorpião, você sabia? Verdade. Porque assim, a própria teoria do Freud, né, que ele é taurino, com ascendente escorpião. Isso. Pulsão de vida, touro, pulsão de morte, escorpião. Signos opostos. Talvez isso tenha dado essa combustão que tenha feito com que ele fosse esse gênio que foi, né? Mas, enfim, e eu gosto de falar de sexualidade como algo que nós temos todos repleto de Eros. Então, se eu estou bem com a minha sexualidade, eu posso ou não ter uma relação sexual com alguém que me deseja ou que eu desejo. Está dentro de um contexto muito maior. Eu costumo considerar o sexo apenas muito pouco. Se você pensar que os nossos órgãos sexuais correspondem a 2% do nosso corpo, quem só se relaciona através do sexo, se relaciona com 2% do corpo. Olha, interessante. E os outros 98%? Verdade. É a nossa sexualidade, é o carinho, é o toque, é o olho no olho, são os órgãos... Isto é a sexualidade. Isto é a sexualidade. Não é o órgão genital. Não é o órgão genital, que vai muito além, mas que tem a ver, entendeu? Entendi. Quais os maiores problemas que se encontram hoje entre um homem e uma mulher no sexo? Vamos lá. Então, os problemas estão... por um casal, na verdade. Por um casal. Né? O casal. Independente. Há pouco tempo, né, eu estou há 30 anos nessa atuação, tinha diferença dos casais hétero para os casais homo, nas questões de relacionamento. Hoje, graças a Deus, tudo igual? Estão todos iguais, os problemas são os mesmos. E, geralmente, no que diz respeito à sexualidade, é uma questão de comunicação sexual. A comunicação sexual... nós somos muito verbais e a gente quer resolver tudo na palavra. Quando a comunicação sexual, ela é diferente, ela é de um outro nível, ela é de toque, ela é de sensibilidade e os casais acabam não se dedicando a esta descoberta e paralisam nas questões quando o diálogo não está dando certo.
No meio de um entreveiro amoroso, sexual, eu não gosto disso, acabou com a relação. Ou faz isso, acabou com a relação. São os corpos que têm que se comunicar. E as pessoas têm um pouco de dificuldade de expressar através do corpo. Você vê, nós vivemos, né, um país da América do Sul, tão liberal, com tanta praia, tanto sol. Se eu te falar que nós ainda temos nós que eu digo Ocidente, e nós aqui, a minha carreira toda aqui, uma repressão, no sentido do expor o sentimento através do corpo. Se reduz o encontro sexual àquilo que eu te falei, a um pênis, uma vagina e um orgasmo. Até uma praia de nudismo aqui é um grande problema. É notícia de televisão aos domingos à noite. É verdade. Não é? Capa de jornal, então, essa tudo. coisa de aceitar o corpo. E num momento de intimidade entre duas pessoas, eu também digo o seguinte, que tem a ver com a sua pergunta. Intimidade não é só ficar pelado, um na frente do outro. A gente anda quase pelado na praia. Sim, e não somos íntimos de tanta gente. Sim. Intimidade é esta troca, que ela é subjetiva, ela é sensorial. Entendi. E nós não trabalhamos com os órgãos de sentido. Audição, olfato, paladar, o beijo. Se eu te disser que os casais estão beijando muito pouco, mesmo? Já desde o namoro, você vai dizer, Márcia, é louca. Mas eu escuto isso no tete-a-tete. O beijo é o início de uma relação. Pois é, mas o beijo não se mantém. A evolução sexual, a liberação sexual foi muito importante há 60 anos atrás. Mas ficou um vício de pular etapas. Então, os casais de namoradinho que saem sábado à noite, eles vão para o cinema, depois vão para o motel. Porque vão transar, fica um espaço em aberto, você percebe? Aquela coisa do escurinho do cinema, mão na mão, o cheiro, encostar, beijar, tocar, provocar. Na verdade, eu não sou uma crítica da modernidade. Pelo contrário, eu só acho que a gente tem que usar tudo isso para melhorar a vida, não para estancar. O próprio WhatsApp, que é uma beleza, caiu do céu. Antigamente, de manhã, você tinha que ligar para todos os pacientes para confirmar. Lembra você? Sim. Hoje você manda o WhatsApp à noite para quem quiser confirmar a sessão do dia seguinte, não é assim? Sim, é assim. Agora, os casais falam o dia inteiro. Estou indo ao banco, encontrei o Jorge, a Márcia me falou não sei o que, aí eles se encontram para namorar. O que eles vão conversar? Então tem um esgotamento do namoro. Entendi. A emoção. Aquela sensação, um arrepio. Ai, que saudade de te ver. Agarra, dá um abraço, beija. Não, é um estar junto contínuo. Isso faz parte da sexualidade. Faz parte da sexualidade. Se eu não sou uma pessoa de bem com a minha sexualidade, meu ato sexual vai ser aquilo lá. Pode até ter um orgasmo. E quem diz que orgasmo é a cereja do bolo? A cereja do bolo é esta vivência. É o antes, o durante e o depois. É a manutenção. A manutenção desejosa. É interessante você estar falando, porque isso também, quando a gente faz astrologia, tem uma técnica chamada de sinastria, que é cruzamento de mapas astrológicos. Existem relacionamentos que são baseados na sexualidade. Outros que são na convivência, no dia a dia, na troca. E quando tem sexo bom. Sim, quando se une os dois, exato, é fantástico. Mas eu estou cheio de perguntas aqui para te fazer, estourei o primeiro bloco. Mas me fala uma coisa, muito papo não dá cama? Depois do segundo bloco. Voltamos já. O encontro na sede acontece toda última segunda-feira do mês e ele reúne profissionais ou empresas que tenham algum produto ou serviço a ser oferecido ao condomínio. Ele é gratuito para todos os participantes. O único custo atualmente é 1 quilo de alimentos não perecíveis para ser apresentado para uma instituição de caridade. E você pode se inscrever na nossa sede lá no 3326-3083. Vá até nós, se atualize, fique informado. Até lá!
Comunicado. A Escola Santista de Astrologia está com inscrições abertas para os cursos regulares de formação em astrologia. Curso básico com turmas manhã, tarde e noite, interpretação de mapa astrológico, previsões e supervisão de mapas. A escola ainda oferece atendimento de mapas astrológicos e uma grande variedade de livros. Escola Santista de Astrologia, Rua Goitacazes, número 8. Telefone 3284-9714. Santos. Confira agora a agenda do Estrelando para você. A Escola Santista de Astrologia promove 10 de julho, curso Baralho Cigano completo. Informações 13 3284 9714. O SICOM, Sindicato dos Condomínios Prediais do Litoral Paulista, promove o curso de Síndico Profissional, módulos 1 e 2. É aberto a todos os interessados. 13 3326 3083. A Escola Gaia de São Paulo promove o 19º Encontro Anual de Astrologia, nos dias 27, 28 e 29 de julho. Informações 11 5084 3256. Voltamos ao segundo bloco, minha entrevistada é Márcia Ticchi. Estamos falando de sexo e sexualidade, muitas outras informações interessantes. Márcia, te perguntei no primeiro bloco, muito papo não dá cama? Muito papo da cama. É. Eu acho que é a maneira mais fácil de se aproximar, porque o papo permite a troca. O que é como eu mediria um bom relacionamento social, profissional, de amizade e também sexual? Pelo número de trocas. E o papo é troca. Você se mostra para mim, eu me mostro para você, as pessoas vão se conhecendo. Mas não seja pelo WhatsApp, né? Pois é, eu acho que pode até começar, pode estimular pelo WhatsApp. É o que eu disse, o WhatsApp acaba sendo para definições e ele pode ser para provocação também. Também. Se provoque o dia inteiro pelo WhatsApp, imagens, fotos, pensamentos, perguntas. Namorar, já que não tem tanto tempo para se namorar hoje, por que não se namora pelo WhatsApp? Não. Se faz relatório pelo WhatsApp. Isso entre casais, eu te digo com tranquilidade. É mesmo? Então, perdeu-se a emoção do reencontro. E nós temos que estar sempre nos reencontrando para renovar. Entendi. Orgasmo e ejaculação. Então, são duas coisas distintas. Uma pode existir sem a outra. O orgasmo, às vezes o orgasmo pode acontecer num beijo. Um beijo que mobilize o corpo todo. O que é o orgasmo? É aquela sensação de prazer, inundação de prazer. A ejaculação, tanto feminina como masculina, é o corpo manifestando aquele prazer. Que pode acontecer ou não. Você está com fome, às vezes você tem um buraco no estômago, outras vezes você só está com fome. Quer dizer, o corpo não necessariamente tem que manifestar o seu desejo, a sua necessidade. Entendi. Então, são duas coisas, são importantes, ligadas à sexualidade, mas podem existir separados. Pode ter ejaculação sem orgasmo, como um ato fisiológico, pode ter um orgasmo sem ejaculação, porque aí que está o orgasmo, ele é de corpo e alma. Tanto no homem quanto na mulher. Tanto no homem como na mulher. Bonito E os homens têm muito preconceito com isso, com a questão da ereção. Quando você é adolescente, menino, a brincadeira é para ver quem ejacula mais forte, né? Então aquilo fica cristalizado como o meu poder é... E às vezes o homem tem, sim, muito prazer na relação e por algum motivo, às vezes até físico, não tem a ejaculação. Ah, é? É. E às vezes também pode ocorrer porque a gente trabalha também com pessoas que sofreram cirurgia, homens que sofreram cirurgias sem grandes ereções, ter prazer, pode não ter a ejaculação. Existe algum alimento que estimula a sexualidade? Pois é, você me apresentou um que eu não conhecia. Deixa eu contar pro pessoal, né? É assim, eu fui preparar a pauta da entrevista, tinha tanta coisa para fazer de pergunta, aí eu fui procurar algumas situações. Eu encontrei a melancia, aí eu perguntei para ela, nos bastidores, se a melancia realmente tem citrulina e não sei o quê. Ela falou assim, desconheço mas um bom nutricionista, um químico pode me ilustrar, né, me mandar. Mas a gente sabe sim que tem alguns que são historicamente, né, afrodisíacos,
E também tem o alimento para o jogo erótico, um gelinho no corpo, e até melancia bem geladinha, deve ser gostosinho, num dia de verão, vai sujar toda a cama, mas tudo bem, tudo vale pelo prazer. Tudo é válido. Mas não tem assim na história? Não, na história porque, que assim, assim, este aqui está presente, é muito bom. Sabe por quê, querido Jorge? Tudo depende da cultura, do histórico, não é? O francês considera o maracujá la fruit d'amour. Eu achava que era pelo formato do maracujá, que cortado ao comprido aparenta um corpo feminino, um órgão sexual feminino. Mas não necessariamente. Então, cada um impregna de erotismo aquilo que lhe convém. Ótimo, você falou uma palavra interessante, que é o erotismo e a pornografia. Qual é a diferença dessas O duas mesmo situações? corpo nu pode ser o mesmo corpo nu, a mesma posição. Pode ser erótico ou pornográfico. Vai depender da intenção e de como em que contexto ele é mostrado. O corpo nu da mulher, da vizinha, para admirar, ele é erótico. O corpo nu da vizinha, para fazer um nudes e espalhar para o bairro, ele é pornográfico. Entendi. Não é? Entendi. A sexualidade tem esse viés da intenção, sabe? Entendi. O profano e o sagrado se misturam muito. Interessante. Por exemplo, quando você falou assim, logo no primeiro bloco, vai numa locadora, onde tem os zeros, né? Ali nós encontramos o erótico e também o pornográfico. O erótico e o pornográfico. E se eu pegar o pornográfico num contexto erótico, eu e meu parceiro, você, um casal e com a sua parceira, aquele pornográfico é erótico. Porque tem um contexto. Entendi. Você entende? Entendi. Então, aquilo que dizia, o grande pecado da humanidade está onde? Está na cabeça. Na cabeça. Porque o corpo é sagrado. Verdade. Se você mal utiliza o corpo. Hoje nós temos, agora acabou aqui em Santos, tinha uma lei cruel que proibia educação sexual nas escolas. E é de pequenininho que se ensina isso, a respeitar o próprio corpo, a desenvolver a sexualidade como sentindo prazer com os órgãos dos sentidos. Não é o prazer sexual, é o prazer que os órgãos dos sentidos nos transmitem. Na adolescência, os limites do corpo, o valor que tem o corpo, a necessidade de se preservar fisicamente, isso é educação sexual. E ninguém está nu. Para se tornarem adultos sexualmente satisfeitos e usando a sexualidade para o bem. Como eu te falei, o profano e o sagrado se misturam. Se misturam. Né? Existe o tempo bom de uma relação entre um casal? Você diz tempo assim, de minutos, assim? De horas, de minutagem. Assim, existe um padrão, assim, olha, as melhores relações são aquelas que são de 1h30, 2 horas. Tem o sexo tântrico que adia a ejaculação. Mas você veja bem, nós aqui do Ocidente, de repente vamos nos meter um sexo tântrico, vamos enfiar os pés pelas mãos, porque não tem nada a ver com a nossa cultura. Não faz parte da nossa cultura. O Paulo Coelho tem o livro 11 Minutos, em que ele descreve uma relação sexual que durou 11 minutos. Tem as rapidinhas do desejo imediato, que devem ser muito boas, sabe? Uma fugida. Então não existe um padrão. Não existe o padrão. O que existe é o intercurso. Excitação. Ixi, me pegou agora. Excitação, faz tanto tempo que eu não falo disso, é quase que teórico, né? Não tem problema. Excitação. Desculpa, desejo, excitação e orgasmo. Okay. E depois o platô, que é o momento de repouso. Desejo, excitação e orgasmo. E isso pode durar de 3 minutos a 11 minutos. No sexo tântrico tem gente que diz que leva horas. Para uma pessoa, mas o casal tem que mas se dar aí bem, que tá. não é? Tudo funciona muito bem se o casal estiver de acordo em viver naquele timing. É a grande dificuldade da escolha. Achar o homem bonito, achar a mulher maravilhosa, achar o parceiro perfeito. Parceiro perfeito é aquele que tem timing. Que eu tenho trocas. Você está dizendo, tudo bem, nós vamos fazer isso em 14 minutos, mas desde que seja bom para você e seja bom para mim. E também não precisa definir. De repente, resolveu em 4 minutos, foi tão bom que acabou em 4 minutos. É o que eu te falei. Quanto mais verbalizada a vida sexual,
menos encantamento ela tem. O encantamento atrapalha uma relação. O encantamento, eu usei no sentido do mistério. Tá. Do mistério. Mas quando ela é uma... Olha, então hoje à noite nós vamos fazer aquele amorzinho, tá, meu bem? Gente, chegou a noite, eu não cansei, não quero, atrasei. Não, à noite chegamos cansados e de repente a coisa flui. Ou não. Ou não. Sexualidade enquanto expressão do bem-estar e troca de energias. Sexualidade é um aspecto do nosso desenvolvimento. Historicamente, a psicologia da saúde trabalhava com biofísico e mental. Bio é físico, biopsico e mental. Eu não vou ao Congresso de Psicologia da Saúde há uns 10 anos. Há 10 anos era bio, sexual, mental, espiritual, ecológico. Eu acredito que hoje, 10 anos depois, já tem outros aspectos. Então, você vê que tudo é um contexto. Você, no começo do programa, Jorge, falou um pouquinho do meu currículo. Eu não vou repeti-lo, mas eu só vou dizer uma coisa. A minha primeira especialização, eu era mulher de médico, recém-formada. Falei, vou me especializar em psicossomática, que está chegando no Brasil. Verdade. Há 30 anos atrás, ninguém falava disso. Conheço os médicos de Santos, estou feita profissionalmente. Há 30 anos atrás, uma psicóloga falar de doença... era usurpar o lugar do médico. Então, foi uma furada, né? Custou para os médicos entenderem. Hoje, a gente sabe que eu posso dizer que 99% das doenças tem um componente emocional. Então, eu comecei na doença e terminei na sexualidade, as minhas especializações. Porque da doença eu percebi que o problema estava na família, fui para a PUC, fiz família e casal, não atendia criança, fiquei com casais. Foi fatal me especializar em sexualidade. Então, você vê como tudo está interligado. Você me perguntou de bem-estar. Sim. Então, a saúde e o sexo estão interligados. Tudo tem a ver com o nosso bem-estar. Muito interessante. Márcia, eu tenho mais perguntas para fazer, vai ficar para a semana que vem. Obrigada, querido. Tá bom? Fica Obrigada aqui, pelo tá bem? convite. Semana que vem tem mais Papo com Márcia Atic. Uma ótima semana para todos vocês. Sicom, a mão amiga no momento certo. Avenida Conselheiro Nebias 472, telefone 33263083.